Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Edson Júnior. Nossa aula hoje, dia 30/6, nossa aula de literatura. Vamos continuar com nossa história do nosso livro Teleco Coelhinho, onde na aula anterior nós vimos que ele já tinha ido para casa de um indivíduo que ele não conhecia. Ele estava começando a se adaptar ao lugar. Nós lembrando que ele era aquele cara que costumava se transformar. Vamos ver como é que está a sua estadia. Vamos começar na página 15. Vamos até a página 17 hoje, tudo bem? Vamos lá! Vamos relembrar aí. Chamava-se Teleco. Depois de uma convivência maior, descobri que a mania de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil com as crianças e velhos, divertindo-o com hábeis malabarismos, ou prestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo que, pela manhã, galopava com a gurizada, à tardinha, em lento caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. Não simpatizava com alguns vizinhos, entre eles o agiota e suas irmãs, aos quais acostumava aparecer sobre a pele de leão ou tigre. Assustava-os mais para nos divertir, que por maldade. As vítimas, assim, não entendiam e se queixavam à polícia, e perdia o tempo ouvindo as denúncias. Jamais encontraram em nossa residência, vasculhada de cima a baixo, outro animal, além do coelhinho. Os investigadores irritavam-se com os queixosos e ameaçavam prendê-los. Apenas uma vez tive medo de que suas travessuras do meu irrequieto companheiro nos valesse sérias complicações. Estava recebendo uma das costumeiras visitas do delegado, quando o Teleco, movido por imprudente malícia, transformou-se repentinamente em porco do mato. A mudança e o retorno ao primitivo estado foram bastante rápidos para que o homem tivesse tempo de gritar. Mal abrir a boca, horrorizado, novamente tinha diante de si um pacífico coelho. "O senhor viu o que eu vi?" Respondi, forçando uma cara inocente que nada vira de anormal. O homem olhou-me desconfiado, alisou a barba e, sem se despedir, ganhou a porta da rua. A mim também pregava-me peças. Se encontrava a vazia casa, já sabia que ele andava escondido em algum canto, dissimulado em algum pequeno animal. Ou mesmo no meu corpo, sob a forma de pulga, fungindo-me dos dedos, correndo pelas minhas costas. Quando começava a me impacientar e pedia-lhe que ele parasse com a brincadeira, não raro levava tremendo susto. Debaixo das minhas pernas crescera um bode que, em disparada, me transportava até o quintal. Eu me enraivecia, prometia-lhe uma boa surra. Simulando arrependimento, Teleco dirigia-me palavras afetuosas e logo fazíamos as pazes. No mais, era um amigo dócil, que nos encantava com as inesperadas mágicas. Amava as cores e muitas vezes surgia transmudado em ave que possuía todas as cores, todas e espécies inteiramente desconhecidas ou de raça já extinta. Não existe pássaro assim, sei, mas seria insípido disfarçar-me somente de animais conhecidos. E aí tá, quando ele se transforma numa girafa. Bem, em nossa aula aqui nós vimos que Teleco ele tem esse hábito de se transformar. Né? Nós iniciamos falando que ele está transformado em um cavalo. Logo em seguida ele já se transforma num leão, num tigre, né? Para afugentar os agiotas. E aí ele vai se transformando. Quando chega o delegado, ele se transformou novamente no coelho e depois, de tantas visitas, ele se transformou num porco do mato. E aí logo em seguida, quando ele já estava ali já mais tranquilo, voltava a ser o coelho. Depois, para se divertir um pouco e irritar o seu dono, vou dizer assim, transformou-se numa pulga. Aí eu vou deixar aqui o que é para nós fazermos.
O que fazer? Teleco tinha muitas transformações, muitas facetas diante de algumas circunstâncias. Por isso, por um momento era um leão feroz, considerado o rei, por outro instante era um coelho tranquilo e inofensivo. Para acomodar um brincalhão, para incomodar e ser brincalhão uma pulga. Diante de muitas transformações, nós também seres humanos também temos essas habilidades de nos transformar e acaba se transformando também em temperamentos. E aí, eu queria que você fizesse uma pesquisa e também descrevesse no seu caderno sobre os temperamentos do ser humano. Você vai encontrar também, pesquise qual é o seu temperamento. Eu conheço 4 temperamentos, dos 4 no qual eu tenho 2 que mais predominam. Então, você faça sua pesquisa e aí você faça uma entrevista com você mesmo, né? Você veja qual é o seu temperamento mais predominante. Normalmente, nós temos 2 que mais predominam. Faça a pesquisa, anote no seu caderno a data, tá? E aí, né, nós vamos na próxima aula dar continuidade no nosso livro Teleco Coelhinho, certo? Vou deixar a mensagem aqui para vocês. A persistência é o caminho do êxito, de Charlie Chaplin, um humorista britânico. Encerra a nossa aula de literatura. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de produção de texto, hoje terça-feira, dia 30/6, nós vamos continuar falando do nosso gênero diário. Nós estamos estudando sobre ele, vimos já características, vimos também estruturas, vimos também como você fazer, né, na aula anterior. Eu acredito que você deve ter iniciado, espero que você tenha começado isso, que isso é muito bom. E hoje eu vou mostrar para você um diário mundialmente conhecido, que é o diário de Anne Frank. Uma história que, particularmente, é muito comovente. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. O diário como parte da história. Como sabemos, o diário é um lugar de confissão, de segredos, de sentimento, um lugar de expressão máxima de sua personalidade e intimidade. É diante dessas atribuições que vemos uma parte da história de uma pessoa. Quando produzido um diário, ele se torna histórico para quem a lê, pois faz menção a um tempo determinado, criando possibilidade de o leitor compreender como o autor vivia naquela época da sua vida. Hoje vamos conhecer a história de Anne Frank. Em seu aniversário de 13 anos, no auge da Segunda Guerra Mundial, uma garota ganha um caderno de autógrafos. Capa dura, de tecido xadrez vermelho e branco, tinha um fecho. O nome da garota era Anne Frank e ela gostava muito de escrever. Por isso, transforma o caderno em um diário. Menos de um mês depois, Anne, a irmã Margot, e os seus pais vão para o esconderijo secreto, onde passam mais de 2 anos com outras 4 pessoas para não serem enviados para um campo de concentração. Os nazistas acharam o esconderijo e o grupo não escapou do Holocausto. Anne, que era judia, morreu pouco antes de fazer 16 anos. Porém, o diário, onde foram narrados momentos sobre a vida de Anne Frank e os acontecimentos vivenciados no anexo secreto, sobreviveu ao tempo. Foi publicado pela primeira vez em 1947 e se tornou um dos livros mais lidos do mundo, traduzido para mais de 60 idiomas. Aí vem aí a fotografia de Anne Frank, que era judia e foi presa e levada para os campos de concentração nazista, mesmo com pouca idade. Mas, mesmo em um lugar sombrio, ela decide escrever como era seu convívio, pois seu sonho era ser escritora. Bem, aí você verificou como que a importância do diário. Como nós falamos, eu disse no primeiro parágrafo, ele é muito importante porque ele remete a uma questão histórica. O diário que você produz hoje, se você guardar ele, tiver com muito cuidado com ele, vamos supor, daqui a 5 ou daqui a 10 anos, ou mais, dependendo do cuidado que você tiver, vamos supor, você tiver já seus filhos, e você mostrar o seu diário para eles,
ele vai compreender que aquilo se arremete no tempo que se chama hoje. A mesma coisa se nós pegarmos algum diário de alguns anos atrás. Isso traz um contexto histórico e também narrativo, porque quando você vai ver que há uma certa também diferenciação na linguagem, ao que acontecia naquele momento no caso de Anne Frank. Infelizmente é uma história que também é totalmente verídica, aconteceu com ela no auge, como nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Então o que eu vou deixar para você fazer isso se você já leu, parabéns, é um dos livros fantásticos que particularmente para mim é muito emocionante a história, mas quero que você pesquise, tem um site que é próprio já dela, eu já dei uma pesquisada e é muito, muito interessante. Pesquise, descreva, lógico, coloque a data para que você possa compreender como é importante você fazer uso do diário e você entender que isso faz parte da história sim, ok? Vou deixar a mensagem aqui para você, vamos lá? O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano, a frase de Isaac Newton, um astrônomo inglês. Bem, encerramos a nossa aula hoje de literatura. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Valeu! E aí, galerinha, beleza? Vamos fazer o nosso alongamento, beleza? Fecha a perna e vai lá, ó. Abre a perna. Trocou. Troca. Fecha a perna, estica o braço. Pra frente. Abre a perna e movimenta aqui, ó. Agora a gente vai dar uma aquecida. Já troca. Calcanhar. Fechou, agora vamos começar a aula, beleza? E aí, galera, beleza? Aula de futsal hoje, tá? O nosso amigo Cleiton aqui, ó. Oi, galera! Futsal. Chute ao gol e cabeceio, tá? Vamos lá? Fundamento. Chute. Direita e esquerda. Esse foi o chute para a parte externa, certo? Agora, bico com bico pé. Direita e agora vamos lá. Esquerda. Chute com a parte externa e de bico, certo? Mais uma, direita e esquerda e de bico com a direita também. Dois fundamentos e agora a gente vai para o principal para fechar, que é o cabeceio. Ó. Nem precisa pular no chão, vai. Ó. Então, os fundamentos do futsal. Chute, cabeceio e a gente fez o quê? Chute com a parte externa e de bico. Esquerda e direita, valeu? Essa foi a nossa aula. E aí, galera, beleza? Agora a gente vai fazer o quê?
nosso alongamento final. A gente já fez a atividade, certo? Então, abre bem a perna, estica o braço mais em cima, aí vai e desce, fecha a perna, pega lá, volta, aqui ó, agora ó. Certo? Agora joga para lá devagar, ó. E respira. Finalizamos até a próxima aula. Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências. Quero parabenizar os alunos que entregaram o trabalho, tá? Ainda estou recebendo alguns, inclusive já até corrigi a maioria, tá? E hoje nós vamos continuar aqui o nosso conteúdo, corrigindo os exercícios que eu passei, que por sinal não foram poucos. Então hoje a gente vai começar as correções dos exercícios que eu passei na terça-feira da semana passada, tá? Então peço que vocês abram o livro didático de vocês na página 29, 30 e 32, que a gente vai corrigir aqui os exercícios. Vamos lá. Página 29, número 1. Explique por que é possível afirmar que o planeta Terra é dinâmico e está em constante transformação. Lembrando que se vocês não acertaram, dá um pause no vídeo, apaga e coloque a resposta correta, tá? Resposta: porque tanto na atmosfera quanto na crosta terrestre ocorrem movimentos e fenômenos naturais que podem modificar o relevo e a estrutura do planeta. Isso acaba sendo sempre mudando. A gente viu isso na teoria da deriva continental, que a gente viu que houve a separação dos continentes. Então, é constante, não parou. A cada vez mais vai se distanciando isso daí também. Página 29, 2. A inexistência de vulcões ativos e a baixa incidência de terremotos no Brasil se deve ao fato de que a placa tectônica sul-americana tem sua borda passando exatamente no meio do Brasil. B. A placa tectônica africana, que é a mais próxima da placa em que o Brasil se encontra, não se movimenta. Como assim placa tectônica não se movimenta, né? C. O Brasil se encontra no centro da placa sul-americana e os terremotos e vulcões são mais comuns nas bordas das placas. Ou D. O Brasil permaneceu no mesmo local desde a Pangeia. Então, resposta é a letra C. Como eu falei para vocês, o Brasil ele se encontra no centro da placa. Então, é de baixa incidência, como falou aqui, ó, a incidência de vulcões ativos e a baixa incidência de terremotos no Brasil se deve ao fato de que o Brasil ele está no meio de uma placa, nos limites das placas, no encontro ou no afastamento delas, ou deslizamento das placas, é que ocorrem esses fenômenos. Então, o Brasil ele não tem muito isso, porém, pelo desgaste ali das bordas acontecem uns pequenos tremores. O Brasil ele não está registrado em grandes terremotos e fenômenos de tsunamis, mas tem uns pequenos terremotozinhos, por estar no meio da placa. Então a resposta é a letra C. Página 29 ainda. 3. Leia a notícia e responda a questão. O título do texto: cinzas de vulcão chileno chega ao sul do Rio Grande do Sul e pode atingir a capital. Conforme previsto por meteorologistas, as cinzas expelidas por erupções do vulcão Calbuco no Chile chegaram ao Rio Grande do Sul. Nuvens causadas pelo fenômeno já cobrem a cidade de Chuí, no extremo sul gaúcho, e também cidades da campanha, da fronteira com o Uruguai. Elas devem deixar o céu com uma coloração acinzentada. O Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea está monitorando o avanço das cinzas para ver se elas podem restringir pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho, na capital. Vamos para a pergunta.
As consequências de erupção do vulcão do Chile relatadas na notícia podem ser consideradas como um impacto negativo no meio ambiente? Justifica essa resposta. Então lá, sim, claro, né, cinzas podem causar um impacto negativo, pois as nuvens de fumaça dificultam a passagem de luz solar e pode interferir também na qualidade do ar, prejudicando os seres vivos do meio ambiente atingido. A própria respiração, né? Respirar fumaça não faz bem. Também temos a questão da luz solar, como é que vai acontecer ali a fotossíntese das plantas e tal. Então, sim, a resposta é sim, e essa aqui é a justificação porque que causa um impacto negativo no ambiente, tá? Vamos lá, página 29, 4. Explique a relação entre os terremotos e os tsunamis. Resposta. Os tsunamis eles podem ocorrer quando um terremoto tem seu ponto de formação abaixo do oceano, o que leva a um grande deslocamento de água atingindo os continentes. Então, assim, quando o terremoto acontece ali embaixo ali do oceano, ele vai causar o tsunami, que aquela água toda vai acabar invadindo ali o ambiente, causando aquele prejuízo, aquele fenômeno natural que muitos conhecem. Então essa é a diferença. Terremotos, quando ele ocorre debaixo ali da crosta oceânica, eles acabam causando os tsunamis. Aí temos a página 30, número 5. Leia a notícia e responda as questões. Terremoto e tsunami atingem a Indonésia e deixam mortos. Um forte terremoto de magnitude 7,5 sacudiu o centro da Indonésia nesta sexta-feira, parte de uma série de abalos que afetaram a zona das últimas horas. Um deles, de magnitude 6,1, provocou várias mortes. Ainda não há um balanço oficial. Os tremores se originaram no meio da ilha de Celebes, no centro do arquipélago, segundo anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As autoridades locais confirmaram danos pessoais e materiais como consequência dos tremores. Como consequência do tremor, um tsunami se formou na região com ondas de até 1,5 metro, segundo a imprensa local. Segundo o Serviço Sismológico norte-americano, o tremor ocorreu às 7 horas de Brasília, 18h02 hora local. O epicentro estava isolado a 78 quilômetros ao norte da cidade de Palu, capital da província de Celebes Central. Vamos agora para a pergunta sobre esse texto. Explique a diferença entre tsunami e terremoto. Essa aqui eu acabei de falar também, é um pouco repetitiva, né? Teve na questão anterior. Bom, os terremotos eles são abalos sísmicos ocasionados pela movimentação das placas tectônicas ou por falhas geológicas. Os tsunamis são ondas gigantes geradas por terremotos, deslizamento de terra, submarinos e erupções vulcânicas ocorridas no oceano. Ou seja, os terremotos eles acabam ocorrendo pelos abalos sísmicos causados ali por causa das placas tectônicas, só que se ele acontecer debaixo dos oceanos, ele vai gerar ondas, né, que são, no caso, os tsunamis, e causando prejuízos aí ao ambiente. Vamos lá, página 30 ainda, B. O epicentro do terremoto corresponde, resposta, à área de ação do terremoto, ao ponto da superfície da crosta terrestre que recebe maior intensidade vinda do terremoto, ou ao ponto de deslocamento das placas tectônicas. Resposta, ao ponto da superfície da crosta terrestre que recebe maior intensidade vinda do terremoto, ou seja, o local ali da crosta terrestre onde está acontecendo aquele impacto ali, tá? Aqui temos uma imagem 6. A imagem abaixo mostra um esquema de terremoto. Relacione cada um dos números com sua representação na imagem. Temos aqui o 1, que é o epicentro. Aqui a gente está vendo aqui, ó, aqui em cima, na crosta terrestre, nesse local aqui, é onde está acontecendo o principal ali, o início ali do fenômeno. 2. O hipocentro, de onde se originou aqui, ó, porque aqui a gente tá vendo aqui o encontro das placas tectônicas. 3. Limite das placas tectônicas, aqui, ó, elas se chocando ali. 4. A crosta terrestre, olha aqui a crosta terrestre, que aqui é a parte superior. 5. E as ondas de propagação, que ele está causando aqui nesse fenômeno, tá? Então, o exercício é para vocês irem lá no livro de vocês e colocar ali
a numeração que está aqui na relação lá no livro de vocês. Página 32. 1. Como os seres vivos presentes em um bioma se relacionam com as condições ambientais desse local? Resposta. Cada bioma apresenta condições específicas, como temperatura, umidade, disponibilidade de nutrientes e luminosidade. E os seres vivos que o habitam apresentam características que lhes permitem sobreviver nessas condições. Então, cada espécie no bioma é próprio para aquilo ali. Ele já é habituado naquele local ali, as características dele naquele determinado local. Também na página 32. 2. O nosso planeta apresenta sua maior área de superfície coberta por água e, dessa maneira, também apresenta inúmeros ecossistemas aquáticos, tanto de água doce quanto marinho. Sobre isso, escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Vamos lá. A. As diferenças entre os ecossistemas aquáticos são determinadas por fatores como temperatura e salinidade da água, tipo de nutrientes dissolvidos e luminosidade. Isso aqui é verdadeiro. B. Córregos e rios são considerados ecossistemas marinhos, pois apresentam grande quantidade de sais dissolvidos na água. Esse daqui é falso. Córregos e rios? Como assim marinhos? Né? Não, os ecossistemas marinhos vêm de mar, né? Água salgada, então isso aqui está errado. C. Os oceanos são divididos em áreas de estudo de acordo com a profundidade. Assim, as zonas bênticas correspondem ao fundo do mar. Verdadeiro também. D. Os manguezais se localizam nas zonas entre marés, sofrendo a ação da água doce dos rios que desaguam no mar e também da maré dos oceanos recebendo água salgada. Verdadeiro. Isso aqui a gente até falou sobre ele ser um berçário ali, receber bastante espécies de animais para se reproduzirem ali. 3. Analise as características de cada um dos seres vivos descritos no quadro e preencha-o corretamente com os biomas a seguir. Temos ali deserto, savana, floresta tropical, manguezal e tundra. Aí vocês vão distribuir eles. Então a gente vai falar dos biomas, aí vai respondendo ali. Primeiro quadro. Planta que apresenta raízes extremamente longas para absorver água das camadas profundas do solo, retirando água da rara umidade do ar ao amanhecer. Então aqui temos o deserto. A gente sabe que o deserto ele é muito seco, então tá falando aqui, ó, retirando a água da rara umidade do ar ao amanhecer. E precisa de raízes longas para conseguir atingir mais ainda, para conseguir absorver água. Então estamos falando do deserto. Segundo quadrinho, planta que pode chegar a 30 metros de altura e com folhas muito grandes. A gente está falando floresta tropical. Outro quadrinho, terceiro, animal que vive parte do ano em uma região e quando começa a estação seca, precisa migrar para conseguir alimento e água. Estamos falando savana. Animal com uma espessa cobertura de pelos e uma grossa camada de gordura abaixo da pele. Estamos falando de tundra, porque ele é um lugar frio. Então, esses animais eles precisam dessa característica para suportar a sobrevivência nesse bioma. O último quadrinho, planta que resiste à subida e à descida das marés e à alta salinidade do solo. Estamos falando do manguezal, tá? Gente, então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar as correções e até mais.